Olá, meu nome é Luciana Ramos. Que bom que você chegou aqui no meu canal Sementes, Raízes e Frutos, meio que eu uso para disponibilizar estudos bíblicos, devocionais, dicas de leitura. Enfim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse estudo de Oséias. Se é o primeiro vídeo, né, dessa série que você está vendo, eu criei uma playlist aí no canal, você pode encontrar os vídeos anteriores. E hoje nós vamos ver o capítulo 5 do livro de Oséias. Um texto forte, como a gente vem falando sobre isso. E a gente falou também que os 3 primeiros capítulos são muito importantes, porque tanto falam do chamado de Oséias, né, da ordem que Deus dá a ele, da forma que Deus chama, e dessa mensagem que o profeta experimenta antes de profetizar, né? Ele experimenta do que Deus está querendo dizer antes de proclamar ao povo a sua mensagem. E a gente percebe então, a gente falou de que aqueles 3 primeiros capítulos, né, aqueles são um esboço, como se fosse um esboço da sua pregação, né, da sua proclamação, das suas profecias, que aconteceram num tempo muito distanciado daquele início. O chamado lá no início da vida dele e essas mensagens, essas profecias, mas no final do seu ministério, né? Enfim, texto de hoje, capítulo 5, verso 1, ele continua batendo forte na liderança. Nós vamos ver tanto isso quanto essa questão de como tem itens aqui que a gente reconhece com aquela mensagem inicial que foi proclamada de Deus, né, a revelação de Deus ao profeta e depois, posteriormente, ao povo, né? Ouçam isto, sacerdotes, prestem atenção, líderes de Israel, e escutem, membros da família real. Ouçam, prestem atenção, escutem. É aquela forma de reforçar o chamado, o tom da importância da coisa. Ouçam, prestem atenção, escutem, o que eu estou falando é sério. Vocês, sacerdotes, líderes de Israel, membros da família real. Por isso que eu falei que batendo forte na liderança. Foi pronunciada a sentença contra vocês, pois conduziram meu povo a uma armadilha em Mispá e em Tabor. Armadilha aqui, em outras traduções, é laço. É bem uma linguagem característica do texto de Provérbios, por exemplo, quando fala da prostituta como aquela que lança, né, enlaça, prende. Então, esse povo que se tornou armadilha, que se tornou laço, palavra associada à prostituição, né? Transformaram Mispá e Tabor, que eram montes destacados na história desse povo, em lugares de prostituição. Atraíram muitos à perdição, né? Se montes sem importância se tornavam lugares de adoração, esses daqui, né, atraíam ainda mais pessoas para esse caminho de desvio. É como se a gente pudesse atualizar esse texto usando Jesus Cristo falando: olha, ai dos que são pedra de tropeço, coisa terrível é se prostituir, mas coisa pior é ser laço ou pedra. É isso que o texto está falando aqui, né? Bom, continuando o texto, os rebeldes promoveram grande matança. Um dos comentaristas levanta a possibilidade da questão da matança de crianças, de filhos dedicados a deuses, de crianças dedicadas a deuses, um crime que profetas denunciaram, mostrando o tamanho da idolatria, o tamanho da prostituição espiritual desse povo. Mas eu os castigarei pelo que fizeram. Conheço você, Efraim, não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu, está inteiramente contaminado. É a parte o todo, né? Efraim, como eu já disse anteriormente, é a maior tribo do Reino do Norte, e Israel, o nome do Reino do Norte, né? Então, nem em parte nem no todo, não há esse lugar onde você pode se esconder. Eu conheço, eu vejo, eu sei, né? Você me abandonou, você se prostituiu, abandonou. As suas ações, né? Vocês estão inteiramente contaminados. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Essa prostituição, essa idolatria domina o coração,
dessa forma que a gente vê nesse texto, por isso que o texto é forte. E você não conhece o Senhor. Tim Keller, ele fala sobre a idolatria, né, do nosso coração, em seu livro Os Deuses Falsos, ele fala a respeito disso. Inclusive, aproveito aqui para convidar você a participar do grupo de leitura. Nós estamos lendo esse livro no grupo de leitura que eu tenho. Você vai lá no Instagram, lá na bio tem o link para esse grupo, né? Então ele fala que os ídolos, eles são exigentes. O ídolo, o perigo dos ídolos não é esse aqui exatamente, né, Baal, bezerro, nesses termos, porque ele vai dizendo para a gente que qualquer coisa pode se tornar um ídolo, especialmente coisas boas, ele diz, e que esses ídolos, eles são vícios espirituais. É como uma droga. Eu preciso cada vez mais satisfazer as exigências do ídolo de amor, de confiança, de obediência. Ele pede cada vez mais de mim e eu nunca me satisfaço. Como diz C.S. Lewis, é um demônio cheio de exigências. Então esse é o estado dessas pessoas. Essa é a denúncia do profeta. Vocês se tornaram um laço, armadilha, tropeço. Vocês estão enlaçados nesse vício espiritual, onde os seus deuses não dão conta do que vocês precisam, e quanto mais eles demandam, mais vocês se entregam, mais vocês ficam escravizados dessa forma. O texto continua. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão sobre o peso da culpa. De novo, a parte, o todo, né? E Judá também cairá com eles, mostrando, né, os diversos ministérios proféticos mostraram que tanto o norte quanto o sul, né, tinham esse problema do coração, né? Quando vierem, com os seus rebanhos e gado para oferecer sacrifícios ao Senhor, não o encontrarão, pois ele se afastou deles. Então, denúncia antiga é essa. Eu lembro bem de um salmo que fala, né, Deus falando: por acaso eu tenho fome, eu preciso dos seus sacrifícios, não sou eu dono de todas as coisas, não fui eu que criei todas as coisas. Samuel falando: é sacrifício que eu quero ou é obediência? Então, assim, olha, quando vocês vêm com seus rebanhos e gados, denúncia antiga, né, vocês não vão me encontrar. Essa liturgia vazia, esse ritual vazio, não tem relação comigo. E essa é a pior das sentenças, Deus se afastando, né? Nos entregando a nós mesmos, ou como ainda diz C.S. Lewis, aos nossos, ele fala de deuses tenebrosos, esses nossos desejos, né, que dominam a natureza humana. É o pecado dando seus frutos. Deus se afastando é a morte espiritual. É o homem tateando no escuro. Se a salvação é Deus tornando-se favorável a nós e cobrindo multidão de pecados, aqui é o contrário. É o pecado cobrando seu salário. E se salvação é Deus nos inocentando, aqui é a nossa culpa sendo jogada na nossa cara. Aqui o fardo é pesado, seu rosto não está voltado para nós. Aqui o solitário não encontra família. Aqui é fragmentação, aqui não há justiça e por isso não pode haver paz. Então é forma da gente perceber o que é a ausência de Deus. Traíram a honra do Senhor ao gerar filhos que não lhe pertencem. Percebe lá que ele como que remete aos filhos bastardos de Gomer e Oséias? Agora, por ocasião da lua nova, serão devorados juntamente com a sua riqueza. De novo, pecado dando seus frutos, morte e destruição. Uma vez, né, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Se você tem, como eu falei antes, se a gente tem alguma dificuldade de imaginar a graça, a ausência dela, então pode nos ajudar a imaginar que coisa terrível é. Não é sobre onde está Deus, né? Ou por que seu juízo é tão duro. Reclamação constante do incrédulo em relação a Deus. Mas, homem, olhe para você. Olhe para você. Isso é o que o homem é, entregue a si mesmo. Fora dessa esfera que a graça produz, essa esfera de bondade, né? De possibilidade de vida, de justiça, de paz. Morte e destruição fazem parte da existência humana.
E a teologia explica isso pela doutrina da queda. E o que a graça faz é agir no sentido de nos libertar da esfera do pecado e da morte e nos colocar em outra relação, então, com Deus. Verso 8 do capítulo 5. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá, deem o grito de guerra em Bet-Aven, esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo, entre as tribos de Israel, eu proclamo o que acontecerá. Então a gente sai daquela do campo, né, de rebanho, de gado, que é levado para sacrifício, liturgia vazia. Então a gente entra nessa realidade de guerra. E se Israel eram filhos bastardos, Judá, né? Bom, Judá é um covil de ladrões, porque olha o que diz o texto seguinte, né? O versículo seguinte: os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Então toque as trombetas nas cidades, né, fronteiriças, a invasão virá. Essa invasão é juízo de Deus contra o pecado de vocês, contra a forma que vocês, né, se afastaram de mim. E eu me afastei de vocês. E aí ele fala, olha, Judá é esse covil de ladrões, tomando terra alheia, parece que especialmente terras do norte, né? Uma ofensa intolerável pela lei. A lei dizia, maldito aquele que roubar o seu próximo, movendo os marcos de propriedade. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás dos ídolos. Esmagado e oprimida, é isso que o ídolo faz, eu já falei anteriormente. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Por isso que eu falo que é um texto muito forte. É chocante esse processo de desintegração, né? Deus mesmo fala, e eu estou executando juízo, justiça. Eu estou, então, permitindo que a cobrança do salário pelo pecado aconteça. É forte, né? Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria, eles não se voltam para Deus, e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem poder de sarar seus tumores. É doença, isso a gente falou no início também, né? É grave essa doença. É doença, né? Só para usar uma analogia, terminal. Então a gente lembra de Gomer correndo atrás dos seus amantes. Em vez de buscar em Deus aquilo que Deus poderia prover, aqui eles correm atrás da Síria, se tornam ali um joguete na mão do Egito, da Síria, se tornam vassalos. Enfim, essa podridão, essa traça que vai corroendo, é a decadência, lembrando que Oséias fala num tempo de grande prosperidade, né? Para ler sobre isso, dá uma lidinha em 2 Reis. Pois serei, como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa. E eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Bom, isso aqui fala muito da gente. Buscar ansiosamente na necessidade, né? A gente precisa urgentemente de uma relação com Deus que não seja interesseira, nem utilitária, né? É preciso amá-lo pelo que ele é, correr para ele. Eu gosto muito desde que eu li um livro de Orígenes sobre o Cântico dos Cânticos, a interpretação alegórica que ele faz, ele falando, né, é um itinerário espiritual, o livro dos Cânticos. Então é amar a Deus com aquela força daquele noivo e daquela noiva. Então é desejar o noivo desse jeito, como ela fala, beije-me, beije-me, é desejar a intimidade, né? Esse relacionamento íntimo com Deus, é paixão, é buscar o desejado, o amado da nossa alma. É a noiva pedindo, leve-me com você. Acho que o livro de Cânticos ajuda, é um poema, é uma poesia ao amor de um homem, de uma mulher, mas também tem essa alegoria, tem essa analogia na nossa relação com Deus, né?
é andar por caminhos, né? Sabendo que ele conduz nossos passos. Falei na devocional de ontem. Então é um texto fortíssimo de denúncia de um coração corrupto, de uma natureza obstinada e de um Deus que é justo. E é claro que a gente vai ver que também adiante cheio de misericórdia. Mas as coisas não são negociáveis. E eu vou aqui, ó, até que vocês admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Isso é um espelho colocado diante da gente para a gente entender como a gente funciona e buscar então esse lugar de uma verdadeira relação com o nosso Deus, baseada mesmo no amor, amá-lo por quem ele é, amá-lo desinteressadamente. Amá-lo mesmo quando foi a devocional, repito, de ontem, né? Mesmo quando a gente não entende os caminhos, porque a gente não dá conta de entender tudo, a gente continua confiando porque temos um relacionamento sólido, um relacionamento bem formado, né? Um relacionamento baseado na graça, onde ele nos curou dessa chaga, tem aqui, né, quando ele fala. Que reis, né, os reis que Judá e Efraim buscaram não podem curar vocês nem sarar os seus tumores, mas Deus, através de Cristo, sarou nossos tumores espirituais, nos libertou desse vício espiritual da idolatria. E aí o que a gente tem diante de nós é um belo caminho de relacionamento com Deus, e aí repetindo Cântico dos Cânticos, aquele tipo de relacionamento apaixonado. Bom, que esse vídeo, que esse estudo, que esse canal possa abençoar você. Eu sempre esqueço de, no finalzinho, fazer aquele script que todo mundo faz. Dá o curtir, se inscreve e compartilha. É um meio aqui das redes sociais, esse é o nome do jogo, é a forma que a gente tem que jogar. Então me ajude aí fazendo isso, curtindo, seguindo e compartilhando. E que Deus abençoe você.